Olá, seja muito bem-vindo à nossa terceira aula, hoje nosso terceiro dia da nossa Masterclass Dentista Referência, uma oportunidade incrível para a gente conhecer tudo o que pode nos projetar e fazer com que os nossos pacientes em potenciais nos vejam como dentistas referências e toda a estrutura, tudo que está por trás da estratégia e também da aplicação prática para fazer com que aquelas pessoas que estão ao nosso redor consigam enxergar, reconhecer e serem estimuladas a fazerem os tratamentos odontológicos com a gente. Nessa aula você vai acompanhar junto comigo o que é e como funciona o script dinâmico. Eu falei bastante dele na aula 1, na aula 2. Se você não assistiu, procura em algum lugar aqui nesse vídeo. Você acha o link para você acompanhar, porque afinal de contas estamos falando de uma sequência de aulas que se encerra hoje, enfim. Eu espero que você aproveite bastante, faça anotações e também tire suas dúvidas. Também vamos aprender a estratégia para se tornar um dentista referência. Aliás, é o grande objetivo dessa Masterclass, é deixar bem claro o que é um dentista referência e como se tornar um, além do que, por que é importante se tornar um dentista referência e também todo o passo a passo de aplicação da técnica. Lembrando que para se tornar um dentista referência, a grande importância de se tornar um dentista referência não é ganhar like, não é ganhar seguidor, não é nem sequer aquela ideia de se tornar famoso na internet, não. A realidade é que quando as pessoas estão confusas, bem informadas, porque tem muita informação na internet, porque tem muita gente falando coisas diferentes, elas buscam referências para tirarem as dúvidas delas. Elas elegem referências. Eu expliquei muito bem isso na aula 1. Aliás, fazendo um pequeno resumo da nossa primeira aula, porque faz muito sentido para o que a gente vai aprender aqui hoje. Vamos entender que na nossa primeira aula, a gente trouxe alguns dados muito importantes para a gente considerar e que faz parte da nossa realidade, ou seja, é algo que está acontecendo agora, que segundo, por exemplo, o CFO, o nosso Conselho Federal de Odontologia, hoje o Brasil consta com 381 mil dentistas com CFO ativo, porém, eu mostrei também que eu fiz os cálculos considerando a somatória de todos os CROs, ou seja, por estado. Por quê? Porque eu acompanho esses números há muitos anos e fazem 4 anos, quase 4 anos que a gente tem 381 mil dentistas segundo o CFO, o que é bem incoerente com a realidade. E aí somando ali, se eu fizer aqui, ó, soma, né, sinalzinho de soma aqui, ó, quem lembra da matemática, soma dos CROs ativos, tá? Pesquisei ativos, de todos os estados, nós temos 561 mil profissionais ativos. Isso dá uma média, para a gente ter uma ideia, real, hoje, atual agora, a gente tem uma média de um profissional para cada 380 habitantes. Um profissional para 380 habitantes. Enquanto isso, a nossa OMS, a Organização Mundial de Saúde, ela recomenda um dentista para cada 1.200 habitantes. Ou seja, uma desproporção muito injusta que faz com que o mercado fique bastante desbalanceado. E eu mostrei também na nossa primeira aula que todos os anos nós temos novos 88 mil dentistas sendo jogados no mercado, literalmente, a palavra correta é isso, jogados no mercado, e que isso está gerando e já gera hoje uma grande confusão no mercado, uma grande balbúrdia nesse mercado e que no mercado que a gente está inserido, não tem como a gente simplesmente pensar diferente, porque isso aqui são números reais. A projeção para os nossos próximos 2 anos, olha só, gente, eu estou falando aqui alguns meses, não é longe de 2 anos não, passa assim, ó, voando. Daqui 2 anos é que nós tenhamos um dentista para cada 169 habitantes. 1 para 169 habitantes. Isso aí é o que a gente viu na nossa primeira aula, mas nós também vimos que nós temos oportunidades bem interessantes para a gente trabalhar lá. A gente trabalhou bem a questão das oportunidades que vão ser aprofundadas nessa aula de hoje. Eu vou te mostrar com dados reais aqui, comprovados por agências internacionais, de que nós temos uma grande oportunidade para a gente trabalhar aqui nesse ano a partir desses conhecimentos.
E o que isso aqui representa no nosso mercado? O que isso aqui faz com a gente no final das contas? Bom, o que esses números cruéis fazem é um desequilíbrio, eles causam um desequilíbrio profissional muito grande. Então, se eu fizer aqui, ó, uma linha do tempo, uma linha de profissionais, onde aqui representa 100% dos profissionais aqui, né, começa com, vou botar uma aqui, 100% dos profissionais aqui, em um mercado equilibrado, como por exemplo Estados Unidos, Europa, onde você tem uma proporção muito próxima do que a OMS recomenda, nós temos uma distribuição de dentistas atendendo clientes mais afortunados, ou seja, uma classe social maior, que dá mais ou menos uma proporção assim de faturamento, mais ou menos isso aqui. Nós temos uma segunda classe, que é aquele que atende o mediano, que está mais ou menos aqui também, profissional para o classe A, profissional ali para uma série B, e nós temos ali para o pessoal mais humilde, um outro grupo de profissionais atendendo. E isso forma um equilíbrio, e seria o ideal de acontecer no Brasil. Só que com a nossa realidade de ter um excesso de profissionais, o que acontece na prática, hoje a gente já vive isso, você parar e raciocinar junto comigo, você já vai olhar, se você olhar do seu lado, você já vai ver que isso acontece bastante, é que nós temos uma quantidade aqui, ó, de profissionais aqui, comparando a mesma escala de 100% de profissionais, nós temos uma pequena quantidade aqui, ó, que está próximo aqui de 5% dos dentistas, que atendem e ganham muito bem fazendo isso. E quando a gente sai desses 5% aqui, a gente tem uma curva achatada, descendente, que chega até o final com uma quantidade maior. Ou seja, está havendo uma concentração muito grande de bons clientes para um mercado muito pequeno, uma proporção muito pequena, e essa galera do meio aqui, ó, ela está sendo achatada, ela está sendo jogada para baixo. Por quê? Ela deixa de existir, ela é o elo mais fraco, é o cara especialista, é o cara que tem um bom consultório, uma boa estrutura, mas que não tem os recursos para atrair paciente via, principalmente, internet, como é o que a gente está mostrando para você ao longo dessa série de Masterclass. E eu estou mostrando também onde estão as falhas e também como corrigir essas falhas. Afinal de contas, isso aqui é uma aula, é uma série de aulas bem interessante. E esse fato aqui, ó, que essa classe aqui de profissionais está deixando de existir, não quer dizer que ela não vai existir como dentista, é que ela está sendo deslocada para atender cada vez um público com menor poder aquisitivo, ou seja, uma pressão de preço mais baixa, enquanto a outra parte que está conseguindo gerar essa percepção de valor, ou seja, que são e estão se tornando os dentistas referência, eles são os profissionais que estão concentrando ali o grande filé mignon da odontologia, que são os pacientes de alto poder aquisitivo. Pacientes que podem pagar não só um tratamento particular, mas que querem pagar um tratamento particular que não só seja de qualidade, mas estão dispostos a pagar valores significativos, valores altos. Enquanto muita gente, inclusive, que está buscando qualidade, ele está cedendo à ideia de preço, ele está cedendo, ele está vindo para o lado de cá. Por que, Éder, que eles estão indo para o lado de cá? Como assim eles não permanecem ali no meio? É porque é o seguinte, lembra, quando as pessoas têm informação, quando tem muita situação acontecendo e excesso de oferta, elas ficam em dúvida. E quando uma pessoa está em dúvida, ela busca referência. Por isso que a galera mais aqui apta a tomar uma decisão consciente por um profissional, ela se desloca para o lado de cá, mas é uma proporção menor. Isso faz com que esse grupo seja projetado para cima, mas esse grupo daqui é projetado para baixo, fazendo com que a gente tenha cada vez menos pessoas atuando no mercado intermediário e criando basicamente um abismo, né? A gente pode dizer que isso aqui é uma clara e evidente separação mesmo de classes dentro da própria odontologia, formando uma odontologia que atrai muitos pacientes de um lado
e uma odontologia que não tem o poder de atração e logo é forçada pelo próprio mercado a cobrar preços cada vez mais baratos, a entrar nos convênios, a fazer descontos assim que não funcionam na prática em termos de lucratividade, simplesmente para conseguir manter paciente. O meu objetivo aqui é quebrar isso aqui com você. E eu falei na aula 2 também os principais motivos que levam a nós, profissionais dentistas, a manterem uma rotina que é prejudicial, que principalmente eu posso destacar, são pessoas que não sabem vender os seus próprios serviços, são pessoas que não sabem atrair os clientes que estão disponíveis nas redes sociais. Eu vou mostrar muito isso aqui hoje na aula, com os dados, mostrando como acontece, que não sabem se posicionar como um dentista referência, porque às vezes seguem recomendações não adequadas para a odontologia, ou às vezes nem sequer seguem recomendação nenhuma. E o resultado disso é uma confusão na cabeça do paciente em potencial e uma clara perda de novos pacientes dentro do consultório. Como é que a gente consegue resolver isso? Eu vou mostrar para vocês um caso, aliás, eu vou mostrar 2 casos bem relevantes para a gente entender como que aplica o script dinâmico aqui pra gente. O primeiro caso que eu vou trazer é do doutor que eu chamei de doutor XY, é do sexo masculino, e ele é um profissional que tem 2 especialidades, tem uma estrutura clínica excelente de atendimento, ótima localização e faz anúncios pelo Google, ou seja, ele faz anúncio pago, ele paga para aparecer. Eu encontrei esse colega dentista aqui justamente por causa de anúncio. E esse caso que eu vou mostrar aqui aconteceu na semana passada. Agora, no momento que eu estou gravando essa aula, fazem exatos 14 dias que aconteceu esse caso que eu estou mostrando aqui para vocês. Eu também vou mostrar outro caso bastante recente. Bom, o que acontece? Esse profissional que é altamente qualificado, ele tem 2 especializações, ele tem uma clínica muito bem estruturada, ótima localização, faz anúncios, ou seja, ele está fazendo, entre aspas, tudo certinho, não é? Vamos olhar o que acontece quando o cliente chega através do website dele, através desse anúncio e começa a conversar com a atendente dele. E aí, obviamente, eu preservei a imagem da clínica, a imagem do consultório. Aqui para você ver melhor, aqui está o resumo da conversa. Olá, boa tarde. Olá, tudo bem? Como posso te ajudar? Uma resposta automática. Depois, vim pelo website de vocês, ou seja, pelo anúncio de vocês. Olá, podemos ajudar? De novo, para que repetir uma pergunta que já tinha sido feita anteriormente? Queria saber como funcionam os implantes, está dizendo aqui o interlocutor. Atendente, gostaria de fazer implante? Isso. Poxa, o cara já falou que queria fazer implante, não precisa perguntar de novo. Vamos agendar uma consulta com o doutor fulano. De cara, vamos agendar a consulta. É isso que a gente vê na realidade. Não tem uma conversa, não tem um preparo, não tem uma busca aqui para entender quem são as pessoas envolvidas aqui, não tem uma busca para entender por que o meu cliente está precisando de implante, se ele tem um histórico, se ele não tem, se ele tem medo, se ele tem alguma situação especial, se ele foi recomendado. Aliás, até o presente momento da conversa, a atendente sequer perguntou o nome do interlocutor para ela. Olha que coisa incrível da gente pensar que em 2022 ainda tem pessoas que não conseguem atender um cliente da forma minimamente aceitável. E se não bastasse até aqui, ele já coloca aqui, temos horário para consulta semana que vem. Aí vem uma objeção do paciente aqui em potencial. É que eu estou sem tempo agora. Estou sem tempo agora, eu tenho que trazer uma solução para esse meu paciente, não é? Bom, o que ela responde? Para quando você gostaria de agendar? Ou seja, faz uma nova pergunta, não traz para o paciente uma opção. Não mostra para ele, vamos fazer uma teleconsulta, vamos procurar uma prioridade para que você veja a sua necessidade como prioridade, por que ela é importante. E continuo frisando, até agora ela não falou nem o nome ainda do interlocutor com ela. E aí vem, vou ver como está a minha agenda de trabalho, interlocutor falando. Olá, tudo bem? Como posso te ajudar? Outra resposta automática que deveria não estar ali, ou seja, um erro de configuração. E aí ele continua, você tem algum material para eu entender mais sobre implante? Resposta da atendente, somente na consulta presencial. Ou seja, o que nós vemos aqui é um claro e assim
até dolorido sistema, onde o profissional é bem qualificado, ele tem estrutura, então ele investiu pra caramba para chegar onde ele chegou. Ele estudou muito, ele fez a parte dele, ele comprou instrumental, a clínica é muito boa, o profissional tem assim, uma localização muito interessante de clínica. Ele foi lá, fez anúncio pago, ele está pagando para chegar essa pessoa para conversar com ela. Mas na hora que chega, não tem um bom atendimento. E aí, a questão da credibilidade, a referência cai por terra. E aí, assim, como a gente vê, você tem uma perda. Só para você ter uma ideia, agora está aqui, se eu não estou enganado, com 12 ou 13 dias que essa conversa aconteceu. E nenhum momento depois disso, a atendente voltou a conversar com esse interlocutor para saber se poderia, se ele teve tempo, se criou alguma abertura, se ele ainda está interessado no tratamento. Ou seja, um cliente perdido, que foi comprado, que chegou por clique, que mostrou que tem interesse e mesmo assim ele foi rejeitado basicamente na porta do consultório, basicamente, né? Mas talvez você pense assim, Éder, mas essa aí é uma situação fora do comum. Na verdade, não. Eu trouxe até uma situação bem simples, porque eu pego situações e eu tenho situações registradas onde, inclusive, a gente tem situações que são de, literalmente, descaso com o paciente, uma coisa assim bem grotesca, digno de você achar bem ruim mesmo, se sentir mal. Mas eu trouxe um segundo caso também para te mostrar, que é o caso 2 da doutora XX, né? Ou seja, uma doutora sexo feminino, que ela é especialista, 2 especializações, é uma profissional respeitada em harmonização facial, ela tem clientes fiéis há anos que viajam muitos quilômetros das outras cidades que ela já atuou antes de atuar na cidade que ela atua hoje, e que mesmo assim viajam mais de centenas de quilômetros, eu não estou enganado, tem 300, 400 quilômetros só para fazer atendimento com ela. E ela tem também a sua atendente, obviamente, como todos nós temos, as pessoas que estão ali na nossa frente, que enquanto a gente está atendendo lá no consultório, fazendo ali o meio de campo. Mas essa profissional me procurou pedindo ajuda, e eu sentei para conversar com ela, a gente está trabalhando junto hoje em dia no caso dela, e depois de conversarmos e acertarmos, ela me mostrou essa seguinte mensagem aqui. Ela falou, olha aqui a mensagem que eu recebi, por isso que eu te procurei. Olha só, uma paciente, isso aqui é do Instagram dela, tá? Eu estou preservando aqui a imagem. Oi, boa tarde. Ó, dia 6 de setembro, não é nem coisa antiga não, foi agora. 6 de setembro. Oi, boa tarde. Seu WhatsApp, você não responde. Queria fazer preenchimento com você. Consegue um horário para mim? O que acontece? Esse caso aqui é até mais sério, ele é até mais grave. Por quê? Porque quando aconteceu esse fato aqui, a profissional em questão, ela foi lá e questionou a secretária dela. E a secretária falou, não, nunca teve nenhuma mensagem aqui não, nunca teve nada aqui no WhatsApp. Olha só, mostrou lá, não tinha nenhuma conversa. Beleza. Eu comecei a trabalhar com ela e ela me contou essa história. Eu falei, deixa eu fazer o seguinte, eu peguei e excluí o celular, o WhatsApp do celular e reinstalei de novo, sem fazer backup. Eu não fiz backup. Ou seja, eu puxei as mensagens do backup antigo e aí saiu as mensagens que a menina tinha entrado em contato, sim, várias vezes e não tinha sido respondidas. Eu só não coloco um print delas aqui para você ver, porque o fundo de tela está com a imagem da logo e a imagem da profissional. Eu não ia conseguir tirar isso para não deixar, para não identificar a profissional em questão. Então a gente vê como que isso é sério. Ou seja, muitas vezes você está fazendo o certo do lado clínico, você está atuando de forma correta, você está investindo na profissão, você está com estrutura, mas você está com a falha de atendimento. Eu estou mostrando só uma falha de atendimento específica que se dá na conversa, na conversão do paciente aqui nas redes sociais, não exclusivamente em WhatsApp. Eu mostrei aqui WhatsApp e também mostrei Instagram, e essas falhas levam a perdas de clientes. Eu não sei o que representa para você hoje um cliente de implante a menos, mas para mim representa muito dinheiro. Não sei o que representa para você um caso de preenchimento facial, mas a gente sabe que preenchimento facial não é um tratamento barato. E muitas vezes a gente deixa de ganhar aquele paciente, não percebe, né? O que os olhos não veem, o coração não sente, mas o bolso sente, porque a gente olha ao nosso redor e vê que a gente não está ganhando. Agora, beleza, temos esses problemas que são problemas adicionais aos que eu já citei.
Esses aqui são claros problemas internos. Como é que a gente resolve isso? Eu mostrei para vocês a estrutura do script dinâmico. E o script dinâmico, na minha visão, é a grande solução que nós precisamos para fazer a conversão do paciente. Na aula anterior, eu mostrei como que você faz o design do post, como que você faz a estrutura do layout, por que o layout é importante, porque gera credibilidade, porque é ali que o paciente tem uma confirmação de quem você é e que o destino final desse paciente é essa conversa que eu mostrei. Isso aqui é o típico caso de nadei, morri na praia. E isso a gente tem que cortar e eu vou te mostrar como é que a gente corta isso. Para te apresentar o script dinâmico, eu vou fazer o seguinte, eu vou transferir a gravação para a tela do computador, porque aqui na tela, se eu projetar, você não consegue ver com o mesmo nível de detalhe. Então é só você me aguardar que eu já vou fazer a transferência aqui agora. Muito bem, agora você está vendo aí no seu computador, na sua tela, daí, a mesma tela do meu computador espelhado. Bom, como que nós trabalhamos aqui? Eu trouxe uma estrutura que vem do WhatsApp, e essa estrutura vem do WhatsApp para um primeiro contato daquele lead. Quem que é o lead? É o paciente em potencial, que pode estar vindo de uma forma orgânica, mas também pode estar chegando para mim de uma forma indicada ou por anúncios, né? Ele tem essas três formas dele chegar nele para mim. A primeira coisa que nós vamos trabalhar é o script de boas-vindas. Então aqui, ó, você tem o script de boas-vindas e perceba que tem um pequeno texto. Então, quando eu aperto esse texto aqui, eu já tenho um textinho bem simples aqui de boas-vindas, que já pergunta para o paciente se ele conhece o consultório, se é o primeiro contato dele, ou seja, criando aqui uma forma de abertura com esse meu paciente. Só que dali, ele também tem uma expansão, quando eu clico aqui, ó, eu tenho as duas possibilidades, ou o meu lead respondeu para mim, ou ele não respondeu. Se por acaso ele não respondeu para mim, o que eu vou trabalhar com ele? Eu vou observar a notificação, eu vou ver se ele respondeu amanhã, eu vou anotar na agenda a abordagem que eu vou fazer com ele no futuro. E se ele respondeu, eu tenho as opções também de trabalhar com ele. A primeira coisa que eu vou fazer é pedir para ligar para ele, porque se eu puder ligar é muito melhor, porque eu já abordo ele em voz e é muito mais fácil para eu agendar e entender aquele paciente. Se eu não puder ligar, eu vou olhar se eu posso agendar um horário para ligar e vou enviar para ele um nosso anexo, que é o nosso material de apresentação. No caso aqui, que é para implantes, o nosso caso de apresentação, ele traz aqui falando sobre o nosso consultório, sobre como que a gente enxerga essa odontologia, a gente mostra quais são as grandes necessidades, as grandes situações onde ocorrem perdas de dentes, por que é importante a gente preservar isso aqui, e tudo isso vai para o cliente para gerar percepção de valor. E perceba que ao final, eu ainda coloco aqui, ó, o WhatsApp para a gente poder conversar. Por mais que eu possa ter mandado isso aqui pelo WhatsApp para o paciente, talvez ele receba isso aqui compartilhado por outra pessoa. Por isso que eu deixo o botão, porque por aqui também eu acabo recebendo muita indicação desse paciente posteriormente. Voltando aqui para o nosso mapa, nós temos ainda a situação de abordar o paciente. Caso o paciente possa falar com a gente tem um script de ligação. Veja, por isso que ele é dinâmico, porque de acordo com o comportamento dessa pessoa, a gente sabe exatamente o que fazer. Então, se o script, se a pessoa puder falar, eu já tenho aqui como que eu vou abordar ele, eu vou dar as boas-vindas, eu vou fazer perguntas abertas para entender a necessidade dele e o nível de consciência. Isso aqui é muito importante, qual o nível de consciência que essa pessoa tem sobre o problema ou solução dele. E seguir o script de acordo com esse nível de consciência. O que é isso aqui, nível de consciência? Se, por exemplo, o meu paciente ele tem uma necessidade que ele é ignorante do problema, ou seja, ele não sabe nem sequer qual é o problema dele, eu já tenho aqui um texto pronto para trabalhar ele. Se ele está consciente que ele tem um problema, mas ele é ignorante da solução,
é outra abordagem. Se ele está consciente do problema e da solução, ótimo, a gente já consegue adiantar bastante a conversa. Se ele já está decidido, melhor ainda, eu já vou agendar ele. Mas e se ele apresenta objeções, Weder? Bom, vamos trabalhar as objeções dele. Quais são as objeções possíveis? Ele não tem tempo, ele tem medo do tratamento, ele não sabe se precisa daquele tratamento agora, ele é sensível ao preço, cada um deles eu vou trabalhar de um jeito. Por exemplo, ele não tem tempo, eu vou sugerir para ele uma opção de teleconsulta, ou eu vou fazer a técnica de inversão. Por exemplo, eu falo que sei que você está com medo, mas você não tem receio de que o seu problema pode aumentar, talvez ao ponto de se tornar uma urgência? Você consegue reagendar outros compromissos menos prioritários do que o seu agendamento? E vou fazendo o acompanhamento para o dia seguinte. Então, tudo isso aqui, inclusive, é anotado na agenda para que a pessoa não esqueça, ou seja, a atendente não esqueça. Então, vamos voltar à tela para a gente entender isso aqui melhor? Então, voltando aqui agora, se a gente consegue perceber o poder que esse script dinâmico tem na resolução da necessidade do cliente final, da pessoa que está ali do outro lado, e como ele é fácil e simples de ser aplicado com o mínimo esforço. Para você ter uma ideia das vantagens do nosso script dinâmico, o nosso script dinâmico, ele demanda menos de 15 minutos de treinamento da sua atendente ou da sua secretária, porque ele é muito intuitivo, fácil de ser utilizado, e a secretária, ela fica com o script dinâmico aqui no computador ao mesmo tempo em que ela está falando no WhatsApp, porque o WhatsApp está no web aqui. Eu não estou com o WhatsApp aqui no celular, então não tem nem sequer a possibilidade dessa secretária não saber o que falar, não saber receber o paciente, não saber como lidar com a necessidade dele. Ou seja, o script dinâmico ele resolve o meu problema final que eu apresentei aqui, ó, dos nossos dois casos. Que é você receber o paciente, seja via orgânica, seja por indicação, seja porque você faz anúncios, e aí chegou lá, na hora de só bater pro gol, a pessoa perdeu. Ela fez cara de paisagem, não percebeu o que estava acontecendo e a gente perde o cliente. Quais são as grandes também, outras grandes vantagens da gente utilizar o script dinâmico? Existem vários outros scripts, o dinâmico não é o único. O dinâmico foi uma criação minha em 2017. Mas existe o script estático. O que é o script estático? Provavelmente você já ouviu falar de script antes, não é a primeira vez que você está ouvindo esse termo. Mas um script estático, ele é aquele que ele é perfeito, porque ele prevê uma conversa onde o interlocutor do outro lado já responde o que eu quero que ele responda. Então, o script estático é, por que isso é importante para você? Por que isso? É uma conversa que não existe na prática. Na vida real, as pessoas, elas estão uma hora com medo, uma hora elas estão com pressa, outra hora ela está com urgência, outra hora ela está com uma necessidade estética, outra hora ela está com uma necessidade fisiológica. Então, um script estático, ele para mim lembra, assim, eu sou mais antigo, aí eu gostava muito de assistir Chaves quando eu era pequeno. Aí no Chaves ele vendia churros para ele mesmo, não sei se eles assistiram isso também, mas o Chaves estava aqui, quanto que é o churros? Ah, o churros é R$1, então toma aqui R$1, me dá um churros. Aí ele, muito obrigado pelo churros. Ah, eu quero mais um churros, então toma mais um churros. E aí ele ia pegando churros e comendo. Por quê? Porque como é uma conversa só, ele mesmo é o receptor e o interlocutor, então ele é a pessoa que conduz e já responde, que é a minha grande crítica ao chamado script estático. Para mim isso não funciona, eu já testei isso, as pessoas se perdem nele porque na prática as pessoas têm outro tipo de comportamento, mas o script dinâmico resolveu para mim. Eu criei esse script aqui em 2017, não é uma coisa recente, mas eu entrego muita coisa para os meus mentorados, eu entrego para os meus alunos e com o tempo eu entrego isso publicamente. A Odonto Branding sempre entregou 20% do que ela produz de forma gratuita desde o primeiro dia que a gente fez a primeira transmissão lá em 2012. A primeira transmissão, a Odonto Branding foi a primeira escola online em odontologia no Brasil e a gente já começou e já nasceu desse jeito. Então eu estou entregando para você essa estratégia. Por que eu cheguei até ela? Eu cheguei até ela porque eu precisava de tempo livre, eu precisava gerenciar a minha clínica, eu precisava gerenciar todos os meus negócios e a minha vida. E aliás, eu gosto muito de ter qualidade de vida, eu gosto de viajar.
Só para você ter uma ideia, agora esse ano eu viajei 3 vezes para fora do país. Eu já conheci 3 países novos que eu não conhecia esse ano. E a razão para isso não é que tô cheio de dinheiro ou não trabalho. Não, eu trabalho. Só que eu organizo o meu trabalho de uma forma que eu colha os frutos do meu trabalho, não em termos só de dinheiro financeiramente falando, mas em termos de qualidade de vida. Então eu tenho tempo no final de semana, eu tenho qualidade de sono, porque eu não estou com aquelas coisas na cabeça. E por que isso? Porque eu desenvolvi alguma técnica maravilhosa? Não, é porque eu organizo as coisas de forma que elas funcionem sem precisar de mim. Eu prevejo o que está acontecendo e quando chega um problema eu faço o que eu acabei de mostrar para você. Eu crio um script que eu consigo passar para uma pessoa, ensinar para ela fazer e aplicar em menos de 15 minutos, e que ela não precisa ter uma habilidade de comunicação fantástica, porque está tudo ali simplesmente mastigadinho para ela. Então assim as coisas ficam muito mais fáceis de serem colocadas para frente. Agora, além disso, vamos conversar. Sério mesmo, quem aqui quer dar um passo à frente a partir de agora? Quem aqui quer se destacar da concorrência aos olhos do paciente, que é o que mais importa, não é aos olhos do dentista, aos olhos do concorrente, é aos olhos do paciente em potencial. Quem quer ser visto como uma referência? Quem quer dar um basta definitivo nessa dificuldade de atrair paciente? Seja porque eu não sou organizado na rede social, seja porque quando o paciente chega para conversar comigo no consultório ou conversar com a minha atendente, elas não estão preparadas adequadamente. E eu não estou vendo, porque eu estou lá na sala clínica, eu estou lidando com um problema, eu estou lidando com a minha própria realidade e não consigo sequer dar assistência. Eu só vejo quando a bomba estoura. Então, quem quiser dar um passo à frente, tirar um basta nisso, eu recomendo que você veja as soluções que estão disponíveis. Existe muita solução. Eu sei que eu trouxe um cenário aqui, e eu trouxe esse cenário foi para não tampar só o capineira, não dá mais para tampar só o capineira. A verdade é que nós temos hoje uma realidade de um dentista para 380 pessoas, enquanto a OMS fala que a gente precisa de um dentista para 1.200. O fato é que nós temos 88 mil vagas de odontologia aberta em 2021, nem é esse ano, tem mais esse ano. Isso, na melhor das projeções, vai dar 88 mil novos dentistas por ano. Daqui 2 anos, é um pulinho, a gente vai ter um dentista para 169 habitantes. E quando esse cenário chega, e já acontece hoje, não tem como, os clientes vão se concentrar. Os clientes vão se concentrar em torno das referências. Então, se a gente não começa a agir e criar o nosso arquétipo de referência, a nossa realidade vai ser deslocado para a direita. Aqui, ó, 100% dos profissionais. A gente vai ter uma quantia de 5% dos profissionais concentrando os ótimos pacientes de alto ticket, porque são os referência, e nós vamos ter uma grande descendente de dentistas concentrando o resto da população. Porque a concorrência faz isso. Ela elimina o médio. Ela diferencia o excelente, joga para cá o que não conseguia essa diferenciação, e mesmo que você se esforce fazendo uma nova especialização, você ainda vai ser deslocado para a direita. Eu mostrei casos aqui de 2 profissionais com 2 especialidades, eu não mostrei recém-formado. Eram profissionais experientes, 2 especialidades clínicas muito bem montadas. Profissionais ótimos, mas que não conseguem fazer a roda girar. O primeiro profissional fazia anúncio pago, mas não adiantou, porque não está seguindo uma linha coerente que faz o paciente percebê-lo como referência. Agora, quais são as ótimas notícias, Weder? Olha, saiu a pesquisa do Ipsos for Instagram, é um instituto mundial, não é brasileiro. E essa pesquisa, ela é do ano passado, ela não é desse ano.
Esse número já aumentou. Nós temos 140 milhões de usuários de Instagram hoje no Brasil. 140 milhões de pessoas que concentram a classe mais alta. Toda a classe alta está no Instagram. Só no Instagram, nem estou citando ainda o WhatsApp, não estou citando o Google, não estou citando o Facebook. E essa pesquisa da Ipsos for Instagram, ela revelou que 84% das pessoas usuárias pesquisam sobre serviços no Instagram. Pesquisam sobre os seus profissionais no Instagram. 83% usam para validar decisão de compra. Olha a importância de ser um dentista referência. A validação. Você recebe uma indicação, falam bem de você. A pessoa vai lá no Instagram conferir quem é você. Para instrumento de validação. 85% usam para descobrir novas opções profissionais. Olha como isso pode ser ótimo para você ou pode ser péssimo para você. Porque eles usam, 85% das pessoas usando para descobrir novas referências profissionais. Se você é uma dessas referências, se posiciona como uma dessas referências, você vai ser das pessoas que vão pegar esses 85%. Mas se você é aquela pessoa que está fora do Instagram, que não tem estratégia, que não sabe sequer como organizar o seu feed, organizar a acessibilidade dentro do seu Instagram, você vai ser a pessoa que vai estar perdendo esse cliente aqui, ó. Porque esse 85% aqui, tem muita gente que você já atendeu, você pode ter certeza disso. E aí ela vai ver outro profissional com um posicionamento diferente e vai falar, esse outro aqui, ele se tornou uma referência mais atual do que o meu antigo dentista para mim. Não pense que vai ser diferente não, porque isso já acontece, isso aqui é pesquisa do ano passado, não é nem de agora. Mas essa aqui é de agora, ó. 80%, 80,5% dos pacientes dizem sim, Instagram organizado passa credibilidade. E credibilidade gera autoridade e referência. Então, se eu quero me tornar um dentista referência, eu preciso organizar o meu Instagram de forma que as postagens do meu Instagram estejam adequadamente dispostas. Eu falei bastante sobre isso na aula 2. Qual que é a nossa sequência de feed ideal, Éder? Nossa sequência de feed ideal é a sequência conteúdo, conteúdo, humanização. A sequência mais simples para a gente fazer. Conteúdo, conteúdo, humanização. Conteúdo, conteúdo, humanização. Conteúdo, conteúdo, humanização. Estruturar bem a acessibilidade dos meus links aqui, links, para que ele vá para o meu Instagram ou para o meu DM do Instagram ou que ele vá para o meu WhatsApp, para quando chegar lá no WhatsApp eu aplicar o script dinâmico. Só que isso aqui, sozinho não resolve. Por quê? Porque 5, 3, 4% das pessoas que seguem você hoje nas redes sociais vão ver a sua publicação. E sinceramente, não é a pessoa que você escolhe. O Instagram escolhe aleatoriamente. É muito mais fácil a sua mãe, sua irmã, sua tia, seu melhor amigo ver a sua postagem do que o seu paciente em potencial. Então, como que a gente resolve isso? A gente resolve com isso aqui, ó. Anúncio. Anúncio. Então, o anúncio, ele vai projetar você, fazendo uma projeção para novas pessoas. Para as pessoas que você segmenta adequadamente, que você escolhe da sua região, da sua localidade, para que essas pessoas vejam as suas soluções e aquilo que você está oferecendo para o mercado. Se é harmonização facial, se é implante, se é ortodontia, se é DTM, se é odontopediatria, se é odontologia do esporte, não importa. O que importa é que esse anúncio, uma vez veiculado para a pessoa direcionada da sua região, essa pessoa que vê esse anúncio aqui, não chegue no seu Instagram, porque ela vai no seu Instagram ver você. Ela vai. Eu monitoro isso em mais de 30 contas e eu vejo como é comum as pessoas acessarem.
E quando elas chegam lá, elas precisam ter confirmação, coerência. Se eu estou vendo um anúncio que me mostra aqui uma possibilidade de tratamento, seja em harmonização, seja em implante, e eu venho aqui no feed dessa pessoa, eu estou vendo conteúdo sobre as dúvidas mais comuns, eu estou vendo conteúdo que são os mitos. Eu falei sobre isso na aula anterior, sobre os mitos de como que os pacientes têm. Se eu estou vendo humanização para achar e olhar e falar, poxa, essa pessoa aqui não é um robô, ele gosta de cachorro, ele gosta de gato, ele gosta de esporte, ele tem filhos, ele não tem filhos, ele é uma pessoa que gosta disso, gosta daquilo, é quem você é. A humanização serve para isso, para mostrar quem você é, a pessoa que você é. E aí, se eu tenho um anúncio que mostra isso, valida isso, automaticamente eu me torno uma referência para essa pessoa. Porque eu estou oferecendo uma solução, quando ela vê confirmação de que aquilo é coerente e ela tem acessibilidade. E essa acessibilidade aqui joga a pessoa para o meu script dinâmico. Aqui, ó, script dinâmico. E se eu chego e faço essa roda girar adequadamente, eu simplesmente ganho mais paciente do que qualquer outra pessoa. É óbvio. Por quê? 85% das pessoas, gente, estão usando para descobrir novos profissionais. Porque 83% estão usando para validar a decisão de compra. O que é validar a decisão de compra? Vi o anúncio, está me oferecendo uma solução legal, eu quero essa solução, preciso dela, deixa eu ir lá ver quem é essa pessoa. Aí eu chego lá, está tudo bagunçado, está privado, não tem nada, não tem link de acesso. Ou quando tem, vai para a conversa falha, como eu mostrei aqui. Isso é extremamente comum. Agora, a consequência disso é desastrosa, porque a consequência disso leva todo mundo para o buraco, leva o profissional para o buraco. Porém, é uma oportunidade de ouro. É uma oportunidade gigantesca, porque se eu tenho 85% da população descobrindo novas opções, eu quero ser uma dessa opção. Eu posso ser uma dessa opção. Eu não preciso ser ótimo em gravar vídeos, eu não preciso fazer stories, eu não preciso fazer reels, nada disso, tudo isso é balela, é conversa para blogueiro. Você não precisa ser blogueiro, você precisa ter organização profissional para que você tenha uma postura de dentista. Se você gosta de gravar vídeo, outra situação, tá tudo bem, pode gravar. Mas se você não gosta, que tenha uma estrutura organizada para que gere referência, credibilidade. E é essa grande janela de oportunidade que está agora. As pessoas buscam descobrir referências ou validar suas escolhas nas redes sociais. E se as pessoas buscam descobrir referência e validar a opção de escolha, eu preciso ser essa solução para ela. Porque numa situação onde eu vou ter um dentista para cada 169 habitantes daqui a 2 anos, e que hoje é 300 e poucos, 360, não tem paciente para todo mundo. Concorrente é concorrente sim, gente. É concorrente sim. E os pacientes escolhem a melhor opção sim. Óbvio que eles vão escolher o melhor. Ninguém vai escolher o pior profissional, se eu posso escolher um melhor. Então, ou você vai brigar pelo preço no futuro, jogando lá para baixo a sua estrutura de preço e ganhando muito pouco, ou você vai se adequar de forma correta, como eu estou mostrando que não é nada do outro mundo. Eu não falei que você precisa contratar agência, não precisa de nada disso. Você só precisa estruturar de um jeito que faça sentido para quem realmente importa, que é o seu paciente. E essa é a grande janela de oportunidade, porque a nova corrida do ouro começou. É 85% das pessoas buscando novas opções, é 83% das pessoas buscando validação de quem ele está vendo. É uma verdadeira corrida do ouro. E a oportunidade para se tornar dentista referência, ela é agora. Não é amanhã. Amanhã já foi. É exatamente agora. E por isso mesmo, eu vou te apresentar a oportunidade de fazer parte da equipe Dentista Referência. E o que você leva quando você fizer parte da nossa equipe Dentista Referência? Você vai aprender
tudo o que você precisa sobre Instagram, sobre Facebook, sobre Google e sobre o WhatsApp, simplesmente as redes sociais usadas por 99% das pessoas. E para cada uma dessas redes sociais, você vai aprender a como se posicionar, você vai aprender a como ganhar visibilidade, você vai aprender a como gerar credibilidade, você vai aprender a alcançar mais pessoas, pessoas que interessam para você, que fazem parte do seu círculo social e profissional. Você vai aprender para cada uma dessas unidades como converter essas pessoas em consultas através do script dinâmico. E você vai aprender também a como anunciar do jeito certo e não cometer erros como a gente vê sequências por aí. Você vai aprender as coisas do jeito certo. Você vai aprender tudo que vai te levar a ser reconhecido como um dentista referência. E qual investimento, Éder, que você vai precisar fazer? Olha só, o preço hoje está R$ 500 mais em conta, está com R$ 500 de desconto. Você vai fazer de investimento R$ 1.998 em uma única vez, ou em até 12 vezes de R$ 166,50. E tudo isso com garantia de 30 dias. E se você fizer as contas, só no primeiro caso que você pegar, você já tira todo o investimento. Aquele caso que eu mostrei de implante pagaria 10 vezes provavelmente esse investimento. Aquele caso de preenchimento pagaria no mínimo 3 vezes esse investimento. E são só 2 pequenos exemplos. Esse conhecimento vai servir para você para o resto da vida. Só que eu também vou te acompanhar por 1 ano. E nos próximos dias, agora na sequência, nas próximas semanas, eu ainda vou liberar para você alguns bônus. O bônus número 1 é como construir o script dinâmico. Esse que eu mostrei para você com todas as opções. O bônus número 2 é um banco de ideias para que você saiba o que postar, como postar, que jeito escrever, que frases usar. O bônus número 3 é um construtor de e-books para você aprender a gerar material para enviar para os seus pacientes via WhatsApp, via qualquer mídia que você pode querer, via e-mail. E o bônus número 4 é um construtor de post. Eu vou mostrar para você como que você pode construir posts em menos de 10 minutos. E eu não estou falando construir um post em menos de 10 minutos. É construir vários posts em menos de 10 minutos com uma aparência altamente profissional. E eu ainda tenho um quinto, e é para mim o bônus mais especial de todos. Isso aqui valeria sozinho mais de R$10.000, que é a oficina de postagem e anúncio. Essa oficina de postagem e anúncio ocorre uma vez por mês, ao vivo comigo, via Zoom. Pode participar você ou pode participar você e a sua secretária. E nessas oficinas de postagem, a gente vai discutir quais tipos de postagem estão convertendo melhor, que tipo de postagem a gente pode melhorar, usar cada mês, no próximo mês, na próxima campanha, e você ainda vai poder trazer o seu post para ser avaliado por mim, ao vivo, corrigindo cada detalhe. E eu ainda tenho mais para te dizer. Aqui dentro do programa Dentista Referência, você não vai precisar contratar agência nenhuma de marketing. Você também não vai precisar contratar gestor de tráfego para fazer anúncio para você. E você também não vai precisar contratar um assistente virtual. E você sequer vai precisar contratar designer para sua equipe. Você vai aprender tudo isso, mas vai, inclusive, poder delegar essas funções para a sua secretária atual. Agora, se, e somente se, você quiser uma estrutura bem completa, com site, autoresponder com e-book, fins e funis automáticos, nós aqui da Odonto Branding construímos isso personalizado para você, somente cobrando o preço de custo. Eu não estou fazendo isso para te vender algo mais, é cobrar o preço de custo caso você queira levar o teu nível para o último profissional
Ou se você quiser, por exemplo, delegar tudo e falar, Éder, não tem tempo de construir nada, mas eu quero uma estrutura maravilhosa. Se eu quero algo além, você tem o que me oferecer? Tenho. Você vai pagar somente o preço de custo para ter acesso aos meus e-books, aos meus sites, aos meus funis, só o preço de custo. É algo exclusivo para quem é aluno. Inclusive, isso não é vendido separado. Se você tentar comprar isso da minha equipe ou tentar comprar de mim, você vai perceber que a gente não tem isso, porque eu só faço isso para quem é meu aluno e só exclusivamente para essa turma. Então, eu finalizo te convidando para você entrar nessa corrida do ouro junto comigo, fazer a sua inscrição, tem um botão logo abaixo desse vídeo aqui. Assim que você preencher as suas informações, você recebe automaticamente e instantaneamente o seu login de acesso e a sua senha personalizada. Assim que você acessar o nosso ambiente de sala de aula virtual, você já tem disponível agora 3 módulos para você assistir. E a cada semana é liberado um novo módulo, de forma que em menos de 60 dias, todo o curso, todos os bônus que eu coloquei estejam 100% disponíveis para você. E nós já vamos ter até lá 2 encontros de mentoria para a gente tirar dúvidas ou esclarecer, orientar você sobre anúncios e aplicação da técnica. Então eu finalizo esse workshop, essa masterclass com meu muito obrigado e dando boas-vindas para você ao nosso time. Bora junto nessa corrida do ouro que tem muita coisa boa, 85% de pacientes, coisa nunca vista antes na nossa história mesmo, nunca aconteceu essa janela de oportunidades, de ter tanta gente buscando tanta informação e tanta gente buscando essa informação que a gente consegue fazer sozinho, online, mas com o meu apoio, com a minha equipe, bem estruturado e bem orientado. Então, um grande abraço, seja bem-vindo ao nosso treinamento, a gente se vê lá dentro. Beijo no coração.